paz de Cristo esteja com os irmãos. A mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas internamente. Amém? Mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Irmãos, este vídeo é tão interessante. Se vocês estão a fazer alguma coisa, parem. Preste bem atenção na mensagem que você vai ouvir neste exato momento. Irmãos, nós estamos no período da mensagem do terceiro anjo. Do Apocalipse capítulo 14, o verso 9. O ministério do quarto anjo está dando esta mensagem. Mas chegará o período que a mensagem do terceiro anjo vai finalizar-se. E quando finalizar a mensagem do terceiro anjo, o que acontecerá? Isto é que nós vamos tratar a respeito da mensagem do terceiro anjo, quando encerrar esta mensagem. O que acontecerá com aquelas pessoas que rejeitaram o aviso com misericórdia? Algo vai acontecer para aqueles que rejeitaram a mensagem do terceiro anjo. Enquanto os servos de Deus pregando esta mensagem, as pessoas desprezando, dizendo: esses homens são loucos, esses homens estão sem sabedoria, falta de prudência. E chegará o período que esta mensagem vai encerrar-se. E quando é que vai encerrar esta mensagem do terceiro anjo? Quando terminar o tempo da graça. Quando o tempo da graça terminar, então encerra a mensagem do terceiro anjo. E o que acontecerá quando encerrar a mensagem do terceiro anjo? Agora prestem a máxima atenção na leitura que será dada. No livro da profetisa L.G. White, Primeiros Escritos, a página 279. Aí está a mensagem para você. O que acontecerá com aqueles que estão rejeitando a mensagem do terceiro anjo, a mensagem com misericórdia? Ali acontecerá uma surpresa, tanto faz para os membros, tanto faz para os líderes. Uma surpresa. Então, antes que você seja surpreendido com esta situação, é necessário que ouça muito bem o que acontecerá ao encerrar a mensagem do terceiro anjo. Venham comigo, vamos ler em Primeiros Escritos, livro de L.G. White, o capítulo que fala a terceira mensagem encerrada, a página 279. Então, irmãos, aqui está o Primeiros Escritos, o livro da profetisa L.G. White. Nós vamos tomar a leitura. Primeiros Escritos, a página 279. Ali nós vamos encontrar esta mensagem tão interessante para todos. A página 279, aqui está a terceira mensagem encerrada. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. O poder de Deus havia repousado sobre o seu povo, tinha cumprido a sua obra. Encontrava-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva seródia, ou refrigério pela presença do Senhor, e se reanimaram o vivido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra, que não quiseram
receber a mensagem. Esta mensagem que o quarto anjo está pregando, uma mensagem que vai instigar e vai irar os habitantes da terra, dentro em breve. Vi anjos indo celeremente de um lado para o outro no céu. Um anjo com tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita. E os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos com grande voz, disse: está feito. E toda a hoste angelical tirou suas coroas. Quando Jesus fez a solene declaração: continuem o injusto fazendo injustiça. Continuem o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, verso 11. Cada caso foram decidido vida ou morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, os juízos estiveram em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Cristo recebera o seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Os súditos do reino estavam completos. As bodas do Cordeiro estavam consumadas. E o reino e a grandeza do reino sob todo o céu foram dados a Jesus e aos seus herdeiros e aos herdeiros da salvação. E Jesus deveria reinar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu o tilintar das campainhas sobre as suas vestes. E ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o homem culpado e Deus, e que foram ofendidos. Enquanto Jesus permaneceram entre Deus e o homem culposo, chamava seu povo sob repreensão. Quando, porém, ele saiu dentre o homem e o Pai, essa restrição foi removida. E Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, se não arrependeram. Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário, mas terminando ali a sua obra, encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, e que desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele tempo terrível, depois de finalizar a mediação de Jesus, os santos estavam a viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Cada caso estava decidido, cada joia
contada. Jesus demorou um momento num compartimento exterior do santuário celestial. E os pecados que tinham sido confessados enquanto ele esteve no lugar santíssimo, foram colocados sobre Satanás, o originador do pecado, que deve sofrer o castigo deles. Vi então Jesus depor suas vestes sacerdotais, envergar seus mais rígidos trajes. Sobre sua cabeça estavam muitas coroas, estando uma coroa dentro da outra. Cercado pela hoste angelical, deixou o céu. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Agora prestem a máxima atenção. A partir deste período, o que acontecerá com aqueles que rejeitam a mensagem do terceiro anjo, a mensagem de misericórdia? Prestem a máxima atenção. Se você estava fazendo alguma coisa, parem e ouçam muito bem. Veja, as pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando a Deus. No período que as pragas estavam caindo. Outros se precipitavam para o povo de Deus. Se dirigiam-se ao povo de Deus e pediam que lhes ensinassem como poderiam escapar dos seus juízos, como poderiam escapar dessas pragas. Eles se dirigiam ao povo de Deus para que lhes ensinassem como eles poderiam escapar dessas pragas. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada. Oferecida havia sido a última oração aflita. Arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores. E é dada a última advertência. A doce voz de misericórdia não mais os deveria convidar, porque o tempo acabou. Desprezaram. Quantos santos e o céu todo estava interessado em sua salvação, não tinham eles nenhum interesse por si. Veja só, neste período, neste tempo que nós estamos, o céu todo e os servos de Deus estão preocupados, estão interessados com a salvação dos seus irmãos. Mas eles não têm interesse para isto. Veja muito bem. A vida e a morte tinham sido postas diante deles. Estamos no período que a vida e a morte está posto diante de todos nós. A decisão é de cada um. Ou você escolhe a vida ou você escolhe a morte. Muitos desejavam a vida, mas não faziam esforços por obtê-la. Não optavam pela vida. E agora não havia sangue expiatório para purificar o culpado. Nenhum salvador compassivo para pleitear a favor deles e clamar: poupa o pecador por mais algum tempo. É verdade. O céu todo se uniu a Jesus quando ouviram as terríveis palavras: está feito, está consumado. O plano da salvação se havia cumprido. Mas
poucos tinham escolhido fazer a aceitação do mesmo. Isto aconteceu na época de Cristo. Cristo estava indo no Calvário, pronto para morrer, mas nenhum do seu povo estava decidido para estar ao lado de Cristo. Todos gritavam: crucificai-os, crucificai-os. E a hora de misericórdia estava esgotando. Amados amigos, e assim, neste momento está acontecendo, e ainda acontecerá com o povo de Deus. E silenciando-se a doce voz de misericórdia, o medo e horror apoderou-se dos ímpios. Com terrível clareza ouviram as palavras: demasiado tarde, demasiado tarde. Os que não tinham prezado a palavra de Deus iam apressadamente de um lado para o outro, vagueando de mar a mar e do norte ao oriente, em busca da palavra do Senhor. Disse um anjo: eles não acharão. Há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. De ouvir a palavra do Senhor. O que não daria eles por uma palavra de aprovação por parte de Deus, mas não devem continuar a ter fome e sede. Dia após dia após dia, desprezaram a salvação, dando maior apreço, dando mais valor às riquezas e prazeres terrestres do que a qualquer tesouro ou estímulo celestial. Rejeitaram a Jesus, desprezaram aos seus santos, e os sujos devem permanecer sujos para sempre. Muitos dos ímpios ficaram grandemente enraivecidos ao sofrer os efeitos das pragas. Foi uma cena de terrível aflição. Paz, agora prestem a máxima atenção. Foi uma cena de terrível aflição. Pais estavam amargamente a exprobriar seus filhos. E os filhos aos seus pais, irmãos às suas irmãs, irmãs aos seus irmãos. Este é o período que os pais vão dar uma surra aos filhos, e os filhos vão dar uma surra aos pais, os irmãos às irmãs e as irmãs aos irmãos. É isto. Isto acontecerá quando será a mensagem do terceiro anjo, quando a porta da graça se fechar. Por que que os pais, os filhos, darão surra? Os pais darão surra aos filhos, e os filhos aos pais, irmãos a irmãs. Por quê? Prestem a máxima atenção. É verdade. E neste momento, altos clamores de pranto eram ouvidos de todos os lados. Altos clamores de pranto eram ouvidos de todos os lados. Foste tu que me impediste de receber a verdade, que me haveria salvo desta hora terrível, neste momento que estamos a sofrer as pragas. E aí haverá várias acusações. O pai acusando o filho acusando o pai, irmãos acusando irmãs, irmãs
aos irmãos, cada um acusando o outro, dizendo: foste tu que me impediste de ouvir a advertência. Foste tu. Agora estou aqui a sofrer as pragas. Veja, o povo volvia-se aos seus ministros com ódio e atroz, e os exprobravam, dizendo: não nos advertistes? Não nos advertistes? Disseste-nos que o mundo inteiro deveria converter-se, e clamastes: paz, paz. Irmãos, é isto. A nebresia, os membros vão se dirigir aos seus ministros, pastores, líder religioso, dizendo: vocês não nos advertistes sobre este assunto? Vocês, em vez de nos advertirem, dissestes: paz, paz. Vocês dissestes que o mundo inteiro irá de se converter. E vocês clamastes: paz, paz, que é a falsa liberdade religiosa que está dentro das igrejas, que está sendo promovido. Liberdade religiosa é a paz. É esta paz que está sendo promovida dentro das igrejas. E assim os membros, a nebresia vai criticar os seus ministros, pastores, líder religioso, que vocês não nos advertiste a respeito destas pragas. Vocês dissestes que paz, paz, o mundo vai se converter. Agora estamos aqui a sofrer as pragas. Para acalmardes todo o temor que se despertava. Não nos falaste a respeito desta hora. Aqueles que nos avisaram a tal respeito declarastes seres fanáticos, homens maus, os quais causariam a nossa ruína. Irmãos, veja, hoje a mensagem do terceiro anjo que está sendo pregada pelo quarto anjo não está sendo compreendida. A luz que ilumina a terra toda, com a glória da sua luz, a luz que ilumina a terra toda, é considerada como falsa luz. Por isso os ministros, eles acalmam os seus membros, a nebresia, aqueles que querem despertar, dizendo: tenham cuidado, esses são falsos, esses são fanáticos, não acreditem, não os ouçam, porque esses vão nos levar à ruína. Os ministros não escaparam da ira de Deus. O seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o do seu povo. Irmãos, veja, isto acontecerá quando encerrar a mensagem do terceiro anjo do Apocalipse, capítulo 18, o verso 9. Este será o período que Cristo sair no santuário celestial, no lugar santíssimo. A porta da graça se fecha, Cristo deixa de ministrar no santuário celestial e as pragas começam a cair na terra. E é o período que será período muito crítico para a história da terra. E neste momento é o período final. As pragas estão caindo e as pessoas vão se dirigir ao povo de Deus. Por favor, nos ensine como poderemos escapar dessas pragas. Mas o povo de Deus já não tinha mensagem para eles. E os membros vão se dirigir aos pastores, líderes religiosos, dizendo: vocês não nos advertistes por quê? A respeito deste dia. Agora estamos aqui a sofrer as 7 últimas pragas. Aqueles que tentaram nos advertir, vós dissestes: o mundo inteiro vai se converter. Paz, paz e segurança.
que é esta falsa liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo. Enquanto que não há paz. E neste período, aqueles que tentaram nos advertir, vós dissestes que esses são fanáticos, não os acreditem, porque esses nos levarão apenas em ruína. Agora estamos aqui a sofrer as pragas, e é dali que os pais receberão sura diante dos filhos, e os filhos também receberão sura pelos seus pais, irmãos receberão sura, irmãs receberão sura. E assim a nebresia se dirige perante os seus líderes com grande ódio. E também os membros vão dar uma sura aos seus ministros, porque não nos advertiram a respeito deste dia. E assim será o período de finalizar a mensagem do terceiro anjo. Não será normal, amado amigo. Por isso o momento das pessoas tomar decisão é agora. Tudo está colocado. Vida ou morte, você deve escolher. Vida ou você escolhe vida ou você escolhe morte. O período é este de tomar a decisão. Porque quando chegar este período, não haverá momento mais que as pessoas poderão se decidir para ir ao lado de Cristo. Mas o período das pessoas decidirem-se para estar ao lado de Cristo é agora. Então, antes que chegue este período, é necessário que você deve decidir em que lado você deve estar. Ou você escolhe a vida ou você escolhe a morte. Então estamos neste período. Este é uma mensagem que o mundo inteiro deve ouvir. Adventistas, católicos, protestantes, que são evangélicos, mundanos, devem ouvir esta mensagem quando encerrar esta mensagem do terceiro anjo. Todos devem prestar atenção. Período que o quarto anjo deu poder e força à mensagem do terceiro anjo, e o ministério do quarto anjo foi levantado por Deus, que está denunciando a queda de Babilônia, a queda das igrejas, está pregando nas praças e ruas, em cidades, a última mensagem de advertência. Então, neste período, tudo Deus vai cumprir as suas maravilhas. Então, nós agradecemos. Esta é uma mensagem para o mundo inteiro.